Olá, está começando o Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é positividade tóxica. Quando ser positivo em uma determinada situação difícil pode ser um problema. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Marina Assis Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE. Só lembrando que o Opinião também vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Universitária FM 99.9 e na Paulo Freire AM 820. Marina, antes de mais nada, seja bem-vinda ao Opinião Pernambuco. E para a gente começar, eu pensei em a gente conceituar o que é positividade tóxica, o que é que caracteriza esse termo. Olá, Ariana, é uma satisfação estar conversando com você novamente, né, sobre esse tema tão instigante e que tem uma certa controvérsia, né, assim, envolvida, porque a gente não sabe até onde vai o otimismo, o que seria mesmo, né, a positividade tóxica, porque sempre que a gente tenta consolar alguém, né, ou animar alguém, é natural que a gente lance mão, né, de formulações como tudo vai ficar bem, né? Só que o que é apontado como marca da positividade tóxica é uma espécie de negação mais fundamental a qualquer tipo de afeto, de emoção que estaria num espectro diferente da alegria, da felicidade, né? Então, a positividade tóxica, né? Eu acho que essa questão da toxicidade, ela passa justamente pela força, pela radicalidade dessa negação do mal-estar, do sofrimento, daquilo que, na verdade, nos marca como seres viventes, como seres humanos, inclusive. Então, aí, quem ouve você falar pode dizer assim, poxa, mas ser positivo em algumas situações é tão importante, é tão necessário, né? Quando é que pensar positivo e ter uma atitude positiva vira algo que não é tão legal, vira algo tóxico? A gente, para pensar, né, nessa positividade, na superação, na transformação, a gente está falando de um processo que é, primeiro, de aprendizagem, e é importante a gente lembrar que toda aprendizagem é uma construção e que vai passar por seus territórios de sombra. Tanto as aprendizagens do ponto de vista da nossa sociabilidade, da nossa afetividade, elas vão implicar momentos em que a gente não vai ser tão bem-sucedido, que a gente vai ser atravessado por dor, por sentimentos, né, que não estariam ali enquadrados nesse ideal de autorrealização. Então, quando eu falei antes, né, que o sofrimento nos humaniza, né, a ideia que está em jogo aí é que, justamente, nesses territórios de sombra, nessas travessias, nos mais diversos domínios humanos, né, que nós nos tornamos, inclusive, sensíveis, não só à nossa própria transformação, mas à transformação do outro, porque eu posso acolher, porque eu posso reconhecer. Veja, a positividade tóxica, ela está calcada numa negação muito forte, né? Numa negação bem radical de tudo aquilo que seria próprio ao sofrimento, né? Então, exercitar essa positividade tóxica, no meu entendimento, ela é um sintoma de que eu não consigo lidar, quer seja com o mal-estar do outro e, consequentemente, com o meu próprio mal-estar. E se eu não consigo lidar com aquilo que me dói, se eu não consigo lidar com aquilo que dói no outro, como é que eu posso falar desse outro momento aí mais otimista, né? Porque, assim, se a gente pensar até mesmo no otimismo, né, como uma esperança, né, como uma espécie de aposta no futuro, essa aposta ela não pode ser cega, não é uma aposta no nada, né? Ela nos tornaria muito vulneráveis nesse sentido. Pelo contrário, eu preciso acolher, eu preciso escutar, eu preciso reconhecer. Então, a positividade tóxica é um sintoma da minha dificuldade de reconhecer tanto a dor do outro como a minha própria dor. Eu estou negando a minha própria oportunidade de me desenvolver, de ter uma atitude efetivamente solidária, ampliadora, né? Não só do reconhecimento de quem é essa pessoa com quem eu estou, por exemplo, interagindo,
mas as nossas próprias múltiplas faces, né? Porque até mesmo aquilo que, vamos supor, eu reconheço como Marina, né? Ela não é um tijolo fechado, monolítico. Esse ideal de uma transparência, de uma coerência, não existe. Às vezes a dor que nos atravessa é a dor das nossas próprias contradições, do que a gente não consegue decidir, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse tema da positividade tóxica, porque, inclusive, se relaciona um pouco com a questão que eu trabalhei, inclusive, num artigo sobre o fetichismo e a virtualidade, que eu penso, né, que as redes sociais tem um papel aí um pouco especial nesse processo, porque, de repente, é como se todo mundo se visse num grupo em que eu posso editar o meu próprio ego, né? Essa ideia de um ego editável. Eu escolho a melhor foto, o melhor ângulo, a frase que eu coloco, então você pode postar e depois apagar. Então, a gente, como se cada um se tornasse uma espécie de empreendedor, de videomaker, ou a minha própria vida se transformasse numa campanha publicitária. Então, esse é um ponto muito delicado, né, e que acaba tendo transbordamentos. Não tem nenhum problema a gente poder brincar com a avatarização da nossa existência como um campo lúdico, mas outra coisa é quando isso, digamos, extrapola o tecido da ludicidade, o tecido, inclusive, das relações sociais, e se torna um modo de lidar com justamente questões centrais, como o nosso mal-estar. Marina, a gente vive em uma sociedade que existe uma ideia muito forte da meritocracia, né? Assim, a gente é muito responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Como é que a gente consegue relacionar isso também à positividade tóxica? Excelente questão, Ariana. É um ponto bem importante que você está pensando aí, porque, sem dúvida, a meritocracia, ela parte dessa espécie de, digamos assim, de marca de um ultra-individualismo em que a gente pensa que o nosso sucesso ou o nosso fracasso depende única e estritamente dos nossos esforços. Mas a gente sabe que nós não somos tão autossuficientes. Nós temos uma necessidade fundamental do outro, não só para nos desenvolvermos, e isso implica em dimensões, inclusive, históricas, sociais, em que a gente sabe que nem sempre a igualdade nos é dada de partida. Então, a ideia, se a gente for pensar em marcadores históricos, né, desse individualismo radical, né, do próprio capitalismo, isso já era estudado muito nos anos 80, né, o mínimo eu, os estudos de Christopher Lasch, né, de Richard Sennett. Então, são estudos que mostram um pouco como esse sujeito acabou entrando nessa espécie de refúgio para o mundo sem coração, né, em que esse sujeito se refugia em si e, de repente, começa a acreditar que ele seria o único responsável, quando a gente sabe que esse outro, que eu, inclusive, menciono aqui, não é só o outrinho aqui da minha convivência que está à minha frente, mas a gente pode pensar nas próprias estruturas sociais, né, naquilo que nos impede de alguns acessos, e que a gente, justamente, a luta coletiva em que nós nos solidarizamos com a dor do outro, como um ato, inclusive, de reconhecer a minha própria dor, né? Isso que um filósofo que marca a contemporaneidade, chamado Richard Rorty, fala, esse exercício aí é de ampliar o reconhecimento de quem nós somos, né? Então, Richard Rorty era muito crítico, que ele dizia assim, a verdadeira revolução, né, não passa por essa espécie de ultra-individualização desse sujeito, como a gente escuta, né? Vamos empreender, né? Ele fala muito pelo contrário, que justamente essa transformação ela acontece quando eu sou capaz de reconhecer a dor do outro como minha também, de uma ética em que eu trabalho justamente para impedir que aconteça a dor e a humilhação do outro. Então, isso é uma atitude de máximo reconhecimento, tanto do outro à frente de mim, quanto o outro que me constitui. Marina, a gente poderia também relacionar a positividade tóxica com um certo tipo de negacionismo, porque a gente vive numa sociedade assim
que a gente está vendo muito, né, isso. A gente consegue, já que a positividade tóxica é negar algumas questões, a gente poderia fazer essa associação? Oi, Ariana, excelente questão. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de pensar também nessa articulação. O negacionismo é uma forma de ficcionar o mundo em que as pessoas tentam simplificar. O negacionismo tem um arrebatamento que é inicialmente afetivo, né? Esse não é isso, né? E é uma negativa num nível assim muito de expulsão mesmo. Não, não é, não aceito, né? E numa segunda dimensão é uma paixão triste, porque ela tenta simplificar dimensões que são extremamente complexas do nosso funcionamento social, como a gente viu na pandemia, né? E existem outras ficções que, na verdade, complexificam, que alargam a nossa compreensão, né? Uma boa novela, né? Por exemplo, quando a gente lê a Ana Karenina, né? Em Tolstói, a gente vê ali todo um desenho, né? De uma atmosfera social, os pensamentos. Então, a gente está vendo uma ficção que alarga o nosso entendimento daquela época, do sofrimento das mulheres, né? Do que é a felicidade das famílias e a sua infelicidade. E aí, em se tratando das redes sociais, a gente tem um movimento que esse sujeito também ficciona assim, como eu estava falando, um movimento de avatarização. Todos nós ficcionamos o nosso cotidiano. Aquele filme, para quem assistiu, A Vida dos Outros, né? Você vê um pai ali que constrói uma narrativa, né? numa defesa, e que causou muita crítica aquele filme porque estava negando à criança a condição de produzir sentido sobre a sua realidade, né? Aquele filme do Benigni, A Vida é Bela. Quando a gente traz essa questão para o negacionismo na positividade tóxica, mais uma vez, o que a gente encontra é uma paixão triste, não dessas ampliadoras, né? Não uma ficção ampliadora do conceito de nós, é uma ficção que reduz. Então, o negacionismo na pandemia, inclusive, falou muito de um movimento de medo, né? Então, isso não está acontecendo, não há pandemia, né? E da mesma forma, no desconcerto, porque foi uma ruptura muito radical das nossas formas de vida, a positividade tóxica, né, ela pode atravessar como essa espécie de movimento desesperado de não ter de se haver com o que nós não sabíamos, com as dimensões ecossistêmicas da pandemia, né, porque a gente sabe que tem uma relação aí da nossa relação, não só com o ecossistema do ponto de vista da natureza, mas das próprias relações humanas, da geopolítica, né, das relações de poder. Então, sem dúvida, a gente sabe que na pandemia essa positividade se agrava, primeiro pela força do medo e por essa espécie de expulsão, essa ficção triste que reduz, que exclui, que é apaixonada por uma forma de ignorância, né? E não aquela ignorância que nos leva a saber mais, mas aquela ignorância que não quer se haver, não quer se responsabilizar mesmo, né? E essa positividade tóxica na pandemia também, ela traz a marca de uma época que, digamos assim, se desinteressa ou que parece não querer esperar muito do futuro, né? Tudo parece sempre ir na distância do que os meus braços alcançam. Marina, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre positividade tóxica. Até já. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é positividade tóxica. Quem está conversando comigo é Marina Assis Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE. Só lembrando que o Opinião Pernambuco também vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire 120. Marina, a gente encerrou o último bloco falando um pouquinho sobre pandemia. Eu queria continuar um pouco mais nesse assunto e te perguntar, assim, como é que você acha que a positividade tóxica esteve e está presente ainda, né, nesses
últimos 2 anos de pandemia que a gente viveu, esse momento tão difícil? Eu penso que ela se perpetua, Ariana, nessa espécie de refutação radical, a gente lidar com tudo aquilo que é da ordem do nosso mal-estar, da incerteza, do desconhecimento, né, do nosso território de sombra, tanto em nós quanto no outro, né? Uma triangulação aí, eu, outro, mundo, né, em que há essa espécie de recusa, de expulsão, né? Então, a gente vai dizer que essa positividade tóxica, ela se presentifica toda vez que eu tenho essa atitude que, digamos, não reconhece, né? Então, vem justamente uma resposta de uma afirmação que parece não ouvir, que parece não acolher, não refletir. Esse outro ali, ele surge quase como aquele que vai trazer um conjunto, né? E geralmente são formulações bem estereotipadas, vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo bem, em que o Vamos sair sujeito... melhor, né? Também teve Isso. muito. Vamos sair melhor dessa do que entramos, assim. Transformar numa oportunidade que, de alguma forma, não acolhe a singularidade com que cada um atravessa, né? E com isso vem justamente essa dificuldade da gente poder se desenvolver, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista das coletividades. Uhum. Marina, quando a gente fala sobre sentimentos como tristeza, frustração, esses sentimentos assim que a gente considera historicamente como negativos, é, é normal até que a gente tente, de alguma forma, é, evitar esses sentimentos, né? Mas só que, se eles existem, eles têm algum papel aí a desempenhar na nossa formação como seres humanos. O quão importante esses sentimentos também são para a gente? Qual o papel deles na nossa formação? São muitos, Ariana. É interessante essa sua questão também, porque a gente sabe que a nossa cultura, a gente tem à disposição uma psicofarmacologia aí que oferece, né, às vezes promessas de justamente um controle muito grande das intensidades afetivas, né? Então, a criança hiperativa vai ter, né, o adulto hiperativo, enfim, todos esses quadros, a gente tem essa ideia de que nós podemos, de alguma forma, controlar, quando a gente sabe que a medicalização é apenas um uma das faces, né? Porque existe uma outra que é a nossa existência, que é a nossa trajetória singular, onde esses afetos eles vão ser importantes para o meu desenvolvimento pessoal, né? Como eu disse, até o desenvolvimento da confiança do ponto de vista das relações humanas, ela não pode ser uma confiança cega, ela é um processo de aprendizagem, né? Então, os nossos afetos, eles também vão sendo desenvolvidos e eles vão ter um papel muito importante para a nossa autopreservação, para a nossa possibilidade de entender o outro, de produzir sentido sobre os enigmas da vida, né? Então, esses afetos, se eu, vamos supor, não me permito sentir a intensidade de uma tristeza, de uma frustração, como é que eu vou poder conviver com a tristeza e a frustração desse outro? Então, ele tem um papel muito importante, assim, falar em adaptação é falar muito pouco. Eu acho que todo o nosso desenvolvimento como pessoa e como coletividade, né, eu acho que tem se discutido muito, inclusive a partir dos estudos queer, né, sobre a importância também do reconhecimento do luto, né? Então, na pandemia, inclusive, isso teve um colorido, voltando à sua questão, muito delicado, né, que de repente as mortes foram relativizadas como se fossem apenas números, todo mundo vai morrer. Então, veja que é uma negação, né, que vai para níveis muito profundos, onde a positividade tóxica ela é só uma ponta de um iceberg, como a gente está vendo, dimensões sociais, né, dimensões históricas, e que nesse nível micro aí a gente vê também essa espécie de exclusão da nossa possibilidade de, eu diria, de nos humanizarmos. Eu insisto nesse ponto, que o que nos humaniza, né, eu poderia dizer, a gente sabe que uma certa tradição filosófica falaria da racionalidade, hoje a economia, né, o progresso econômico,
né? Mas a gente sabe que do ponto de vista subjetivo, como coletividade, é quando a gente se reconhece compartilhando aquela dor que a gente pode fazer alguma frente efetivamente transformadora. E Eu não aí, sei se eu Marina, respondi sua questão, Eliana. respondeu. E aí, Marina, pensando em dicas, assim, de como lidar com esse sentimento, porque é muito difícil, né? Assim, a gente também não pode achar que é fácil, é difícil lidar com eles, assim. Qual a melhor forma da gente conseguir lidar com eles de uma maneira saudável e que a gente também fique bem, né? Assim, claro que não feliz, mas que a gente consiga lidar. Eu acho que o primeiro passo é a gente poder acolher, reconhecer, dar nome. Nem todos os afetos a gente consegue sequer elaborar. Nós somos interpelados por esse afeto, às vezes a gente nem, né? E um movimento muito rápido é, de repente, eu me ocupar, né? Ou eu pegar e me recompensar, uma saída hedonista. Mas eu acho que tem uma outra via aí, que é primeiro a gente poder olhar para eles, a gente poder reconhecer, e quem sabe a gente poder falar, compartilhar já como um segundo e um terceiro passo. Então, isso a gente pode falar do adulto, a criança, a gente precisa, né? Eu penso que esse primeiro movimento, o adulto, inclusive, tem esse papel de dizer para a criança: eu entendo que você está muito chateado, que eu não deixo você fazer tal coisa, né? Então, isso você está oferecendo o quê? Repertório, não só simbólico, mas de possibilidade de compartilhar com o outro, com a cultura, aquilo que se sente. Eu acho que a positividade tóxica coloca, né, a nossa humanidade numa via muito complicada, quando a gente perde sequer a possibilidade de exprimir, de poder colocar em palavras, né, de poder elaborar aquilo que nos interpela e que, por isso, pede pela nossa atenção. Marina, eu acho que a positividade tóxica está aí em duas vias, né, basicamente. Uma, que é essa visão de uma positividade minha sobre mim mesma, né, assim, de que eu me imponho essa positividade, mas tem também uma outra via, que é essa via do outro, que me impõe essa positividade, né, podia ser, não fica assim, podia ser pior, não é tão ruim assim, pense positivo, né? Como lidar com a positividade tóxica, tanto com relação àquilo que eu penso de mim mesmo e do que o outro também traz para mim, com relação à positividade tóxica. Em relação a si mesmo, a gente sabe que negar os afetos não vai mudá-los. Pelo contrário, posso engendrar mais ansiedade, mais movimentos escapistas que podem colocar o sujeito, inclusive, em situações de muito risco, porque eu não dou nome. E aquela intensidade afetiva continua lá, requerendo cuidado, quem sabe até uma atenção especializada, porque que é tão difícil, às vezes, a gente procurar, né, se eu não me sinto bem, para colocar isso para um amigo, para um... Né? Por que não procurar justamente uma escuta profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, né? Até mesmo um psiquiatra, enfim, de procurar alguém que possa me ouvir e me ajudar a elucidar. Então, não escutar, né, prática direcionada a si mesmo, primeiro a gente sabe que pode engendrar mais mal-estar. E na relação com o outro, né, quando isso é imposto, é importante dizer: olha, eu agradeço as suas palavras, mas tem algo aqui que insiste que talvez você não consiga escutar agora. Né? Eu acho que a gente também pode responder a essa negatividade, colocar como questão para o outro: por que você não pode também me ouvir nisso? Né? Quando há fôlego para isso. Então, é muito importante a gente pensar, né, a positividade tóxica como essa crise da alteridade, como essa crise de reconhecimento da outridade naquilo que ela me coloca como questão, que ela me interpela, que ela requer necessidade que eu olhe, que eu cuide. Né? E a gente sabe que cuidado não é negação, né? Cuidado é uma forma de atenção. Eu acho que essa atenção ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. É verdade. Marina,
Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Acho que Ai, que foi agradeço. bem esclarecedora, assim, essa nossa conversa. Falar um pouquinho sobre positividade tóxica, né? Porque nem tudo é hashtag good vibes, que nem no Instagram, não é verdade? Obrigada. Obrigada a você, Ariana. E é isso, o Opinião Pernambuco vai ficando por aqui. Até uma próxima.